Opa, tudo bem? Aqui é o Luciano 20 e nessa aula a gente vai falar dos tipos de sistemas fotovoltaicos. Na aula passada a gente falou dos tipos de energia solar, a gente viu de energia solar para aquecimento, a energia solar que converte em aquecimento e depois em eletricidade e por último sistemas fotovoltaicos que convertem energia solar para eletricidade de forma direta. Ok, então a gente vai começar a aprofundar aqui agora nos tipos de sistemas fotovoltaicos. Beleza? Então vamos lá. A gente tem basicamente dois tipos de sistemas fotovoltaicos. Os sistemas on-grid ou grid-tie, que são os sistemas conectados à rede, e também os sistemas autônomos. Vamos falar primeiro de sistemas conectados à rede, que tenho quase certeza que é o que mais você vai trabalhar na sua carreira como empreendedor solar. O sistema fotovoltaico conectado à rede, ou grid tie, ou on-grid, todos esses nomes se referem à mesma coisa, são sistemas, como o próprio nome já diz, que estão conectados na rede da concessionária. No caso aqui, em Minas Gerais, a CEMIG. Se você estiver em outro estado, sei lá, Light no Rio de Janeiro, né? E aí por aí vai. Então são sistemas que vão funcionar se estiverem conectados na rede da concessionária. Então, do outro lado, a gente tem os sistemas off-grid, ou sistemas isolados, ou sistemas autônomos. Toda essa nomenclatura se refere à mesma coisa. São sistemas fotovoltaicos que a gente vai usar em regiões onde que a gente não tem rede de energia. Como, por exemplo, eu coloquei essa foto aqui ilustrativa, em uma região onde o pessoal faz camping, faz um acampamento, ou não, em meio sei lá, floresta amazônica, onde não tem jeito de a gente levar rede de distribuição para lá. Então a gente vai usar desse tipo de sistema. Eu já trabalhei, né, quando eu estava na faculdade, eu e meu sócio Paulo, a gente já fez estágio de férias lá na UFPA, na Universidade Federal do Pará. E lá eles trabalham muito em comunidades isoladas com sistemas fotovoltaicos, porque é a única forma de ter energia para essa localidade. Basicamente é essa a diferença. Às vezes algumas pessoas perguntam, e um tal do sistema híbrido? Calma que a gente vai falar disso mais à frente. Primeiro, a nomenclatura não é essa, já vou logo adiantando. Ou é um sistema conectado à rede, ou um sistema fora da rede. Tem sistemas que, ora, ele funciona de um jeito, ora, ele funciona do outro. Mas eu tenho certeza absoluta do que você vai trabalhar, pelo menos em um curto espaço de tempo, vão ser um desses dois tipos de sistema que eu estou apresentando nessa apresentação de agora, nesse slide. Conectado à rede ou off-grid. Beleza. Aí a gente precisa entender o seguinte. Esse é um curso de empreendedor solar. Você vai trabalhar com esse tipo de tecnologia. Então a gente precisa entender já começar a entender o que a gente vai oferecer para cada um desses tipos de tecnologia. Ou melhor, precisa entender para que serve cada tipo dessa tecnologia. Vou colocar aqui primeiro o do conectado à rede. O sistema conectado à rede, ele vai servir para trazer economia. Economia com os gastos em energia elétrica. Ele vai ser instalado em locais com rede elétrica. Né? Ele vai estar conectado à rede. Então ele funciona em conjunto com as cargas instaladas. Então eu posso instalar numa residência que tenha vários ar-condicionados e uma outra residência que tem só uma televisão, vamos supor. Independe do que está instalado. Algumas pessoas perguntam, pensam na indústria, mas na indústria tem muita máquina, muito motor e tal, eu vou poder conectar esse sistema? Você pode conectar sem problema nenhum. Ele vai funcionar independentemente do que tiver instalado lá na residência, na indústria, no comércio. Ele vai funcionar de acordo com a rede da localidade. Quando a gente estiver aprofundando sobre
a tecnologia, sobre inversores, vocês vão entender melhor. Mas nesse primeiro momento, você tem que entender que é o seguinte: se eu quero economia com gasto de energia elétrica, eu vou ter o sistema conectado à rede. E ele vai ser instalado em locais com rede elétrica e vai funcionar em conjunto com qualquer carga que ali estiver instalada. Beleza? Agora vamos falar do off-grid, sistema autônomo. Ele traz a possibilidade de ter energia em locais remotos. Então, se eu quero ter energia onde eu não tenho, ou quero às vezes ter uma segurança, né, de se acabar a luz em determinadas cargas, e aí são cargas pequenas, quando a gente aprofundar nesse tipo de sistema vai ficar mais claro, mas por enquanto o que você precisa saber é que ele vai funcionar para cargas pequenas, pouca coisa, sei lá, uma televisão, uma geladeira pequena, poucas lâmpadas. Eu não vou poder ligar cargas mais pesadas, vamos colocar assim como um ar-condicionado, um chuveiro elétrico, um ferro de passar roupa, num sistema off-grid. Não vale a pena, não tem como. E às vezes a gente tem também limitações técnicas. Mas nesse primeiro momento, a gente tem que entender que o sistema off-grid traz a possibilidade de ter energia em locais que são remotos. Ele vai trazer uma segurança no fornecimento, desde que bem dimensionado, né? E atende pequenas cargas essenciais. Então, se alguém vier pedir você um orçamento, um serviço de energia solar, você vai perguntar para o seu cliente: você quer ter economia ou você precisa de ter energia? Ah, eu quero ter economia, né? Porque eu estou pagando uma conta de luz muito cara. Então, você tem uma rede elétrica? Tem sim. A minha concessionária entrega lá no meu padrão a energia. Eu quero ter economia, então é conectado à rede. Ah, mas o off-grid não, é conectado à rede. Quando a gente aprofundar vai ficar mais claro. Agora, está numa fazenda, com local afastado da rede de distribuição. Não tem como eu levar o fio até aquela casa lá no meio da fazenda. O que eu vou usar? O sistema off-grid. O sistema off-grid, o sistema autônomo, o sistema isolado. Tudo o nome é o mesmo, né? São sinônimos para a mesma coisa. Mas e aí, Luciano, você está me falando disso daí? Por um acaso esse sistema off-grid é aquele com bateria? Exatamente. Off-grid a gente vai guardar a energia do sol, quando a gente não estiver utilizando, dentro da bateria. Dessa forma eu consigo utilizar dessa energia depois, né, por exemplo à noite, para ligar as pequenas cargas, né, a lâmpada, uma televisão e só. Beleza? Nessa aula eu queria mostrar para você essa diferença. Conectado à rede vai trazer economia. Off-grid vai trazer a possibilidade de ter energia em locais remotos. É muito importante que a gente não confunda e também não misture os dois. Porque quando se faz isso, você não consegue vender exatamente o que o cliente precisa. A gente precisa entender essas diferenças. Tranquilo? Mais para frente a gente vai aprofundar em cada tipo dessa tecnologia e também a gente vai aprofundar no dimensionamento, como que eu defino qual a quantidade de equipamentos para cada tipo de tecnologia dessa. Por hora é só isso, e aqui embaixo fica o espaço para as dúvidas, caso tenha alguma dúvida dessa aula. Um grande abraço e até a próxima aula, ao próximo módulo.